Presta atenção nesse dado aqui. 98% dos promotores e procuradores em 2024 receberam remuneração anual acima do teto legal. O levantamento encontrou 220 integrantes do Ministério Público que receberam entre 500 mil e 1 milhão de reais acima do valor anualizado. Os pagamentos consumiram 2 bilhões e 300 milhões de reais em 2024, de acordo com um estudo elaborado pela Transparência Brasil. Em setembro, outro estudo da mesma organização apontou que pelo menos 4 bilhões e meio de reais foram pagos a juízes e desembargadores acima do teto. De alguma maneira, a reforma administrativa que está em debate nesse momento, texto, aliás, que foi entregue pelo coordenador do grupo de trabalho sobre a reforma administrativa na Câmara Federal, deputado Pedro Paulo, que foi apresentado na semana passada, pode combater esse tipo de questão? Os salários que são pagos acima do limite, ou também os supersalários, como são conhecidos? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Rogério Caiubi, conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo. Rogério Caiubi, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia. Para nós aqui do Movimento Brasil Competitivo, é uma grande honra e oportunidade poder estar aqui falando sobre esse assunto e essa reforma super importante para o país. Uma reforma que é bastante ampla, diga-se de passagem, trata de vários temas. Abri por um deles aqui, que é essa questão dos salários. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se de alguma maneira o texto, como está hoje, consegue combater esse tipo de cenário. Milton, como colocado por você, essa é uma reforma bastante mais ampla e de alguma forma, cria as estruturas necessárias para a gente ter uma reforma administrativa efetiva, aquela que a gente realmente precisa para o país e não somente um ponto e outro. Sem dúvida nenhuma, a questão dos supersalários é uma questão que choca. E a proposta que está colocada, ela sim ataca frontalmente a questão dos supersalários. Tem uma questão por fundo aqui, Milton e Cássia, que eu acho que é super importante. Essa é uma reforma administrativa, como você colocou, mais ampla. E ela tem por base avaliar a efetividade do gasto público. E eu acho que esse é um conceito refinado, mas ele é muito importante e que, de alguma forma, norteia todas as ações e as iniciativas e os itens que estão colocados dentro da reforma. Ela traz por base tentar avaliar qual que é o efetivo impacto na sociedade de cada real gasto pelo setor público, seja ele através de incentivos, seja ele através de subsídios, seja ele através de programas sociais, seja ele através das suas estruturas administrativas. E acho que essa é a grande essência e um ponto super importante que deve ser mantido e preservado dentro dessa reforma. E quais podem ser os impactos de uma reforma como essa que está se discutindo agora na redução do chamado custo Brasil? Excelente ponto, Cássia. O custo Brasil, ele é uma medida, né, que de alguma forma tenta trazer um pouco mais de tangibilidade e objetividade para aquele custo que a gente costuma falar, porta para fora das empresas, né? O quanto que é difícil para as empresas brasileiras competirem com as empresas que estão colocadas fora do país. Para se ter uma ideia, em 2022, que foi a última medida do custo Brasil, esse valor representava 1,7 trilhões de reais ao ano. É quanto o setor produtivo brasileiro gasta mais por fazer seus negócios aqui do que se fizesse com a média dos países da OCDE. São 12 capítulos que compõem esse custo Brasil e um deles, um dos mais relevantes, é a questão de honrar tributos. Honrar tributos está lá na sua casa de 300, 400 bilhões a mais. E esse honrar tributos, um item que está ali colocado é a questão do valor que se gasta, do valor pago em tributos. E o valor pago em tributos é exatamente para que a gente consiga manter um equilíbrio fiscal aqui do setor público. Foi muito interessante ao longo ali da discussão da reforma tributária recém-aprovada, que está ainda em discussão qual vai ser o patamar, né? Puxa, vamos ficar lá no IVA mais IBS na casa de 25, 26, 27, 28. Mais uma vez, o Brasil vai ter o maior patamar de IVA de todos os países do mundo que já implantaram o IVA. E durante a discussão, eu tive a oportunidade de estar num ambiente bastante... Com muitos pensadores ali, muitos economistas e estudiosos, e falaram assim,
Essa discussão de qual vai ser o patamar da taxa 27, 28, ela é inócua, porque se nada for feito, nenhuma reforma administrativa for feita, daqui a 2 anos vai ser 30, daqui a 3 anos vai ser 35, e esse valor não vai terminar de aumentar. Então, a importância de uma reforma administrativa que ataca de forma central a questão de avaliação do impacto do gasto público, ele é muito importante. Hoje, as avaliações que são feitas, né, e o governo ele é sempre muito avaliado, ele vai muito se o cronograma foi cumprido, se os recursos foram gastos da forma como estava previsto ser gasto, mas pouco é avaliado qual que é o efetivo impacto daquele recurso gasto. E acho que essa é a grande transformação que essa reforma administrativa traz. Há mecanismos propostos que podem medir a efetividade do gasto público neste texto? O texto ele não define quais são os mecanismos, mas ele define que isso vai passar por uma regulamentação para deixar mais claro a forma dessa aferição. Porém, ele traz um pouco de responsabilização para as estruturas que já existem para poder avaliar esses impactos. Tudo começa, Milton, com a necessidade de, ao início de cada gestão, da elaboração de um planejamento estratégico. Hoje em dia, a gente tem um tal do PPA, que é o Plano Plurianual, mas ele acontece no segundo ano, né? Ele, de alguma forma, transborda de uma gestão para outra. Agora, tem ali, após 180 dias, cada gestor, seja ele presidente, governador ou prefeito, tem que elaborar seu planejamento estratégico, metas muito claras para a sua gestão. E todo o seu governo será avaliado no entorno dessas metas muito claras, com todas as estruturas internas do executivo, mas também passando pelos tribunais aí de contas para poder avaliar a efetiva entrega dessas metas colocadas. Isso acaba se desdobrando depois, de acordo com o texto, não só para essa avaliação dessas metas, desculpa, mas também para desdobrar essas metas para as pessoas e para fazer uma gestão de recursos humanos, também o que a gente diz, gestão de recursos humanos estratégico, avaliando até que ponto que as estruturas que existem, as áreas que existem, estão sendo eficientes em entregar aquelas metas que serão fundamentais para entregar aquela meta maior definida ali pelo presidente, governador ou prefeito daquela região. Então, a ideia colocada, a estrutura colocada é o que existe de mais moderno nas empresas fora do setor público. Elas utilizam desses conceitos. A grande dúvida é qual vai ser, como você trouxe aqui, Milton, a capacidade de avaliação e de gestão dessas metas. Poxa, será que essas metas são realmente desafiadoras? Será que essas metas são efetivamente aquilo que a sociedade precisa? E como avaliar se aquilo está sendo entregue? Acho que essa é o X da questão para tornar o texto que está aí colocado um texto efetivamente eficiente. O que tem sido empecilho para a aprovação dessa reforma e, nesse momento, esse texto, na sua avaliação, já está maduro para ser votado? Cássia, o que a gente imagina assim, ó, toda reforma que ela é transformadora, que ela é efetivamente reforma, ela traz muita dúvida, ela traz muita insegurança, ela mexe com os padrões já estabelecidos. Então, logicamente, é natural, como qualquer modelo ou processo de mudança, que exista um primeiro momento de desconhecimento, de temor, mas o debate ele é necessário até para que seja mais aprofundado o entendimento da importância dessa reforma, para que depois ela possa ser implementada na sua totalidade. Cássia, essa não é uma reforma que está sendo discutida de agora. Essa é uma discussão que já vem há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. É que agora ela se tornou material. Agora tem um texto efetivo para que a gente possa discutir. A gente entende, sim, que o Brasil não pode esperar para aprovar essa reforma. Acho que é um dever de a gente conseguir avançar o mais célere possível na aprovação dessa reforma, criando o ambiente político necessário para que ela seja aprovada. Rogério Caubi, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. E mais uma vez nós estamos aqui super esperançosos para que essa reforma possa ser aprovada o quanto antes. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério.